Bonjour, je suis le pirate Barbaral e você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu quero estar trocando uma ideia com vocês acerca de um tema muito importante, né? Que é a fala do nome da live, né? 5 anos de teologia, 5 anos de lição de escola sabatina e já é um curso de teologia completo. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi essa frase, hã, na lição da escola sabatina, de pessoas que estavam lá passando a lição, né. Quantas vezes eu escutei isso, e eu particularmente hoje eu tenho que discordar disso, né, e vendo, eu digo que é um pouco de doideira, sabe. Falar um troço desse eu acho que é um pouco de doideira, por parte da pessoa que fala, ou quem falou, porque isso limita tanto o curso teológico, tá, isso limita tanto o curso teológico, você está dizendo assim: "Ah, é só fazer um curso, em vez de eu fazer o curso teológico, eu vou na lição da escola sabatina que tá ótimo". E eu acho que é um tanto limitante, é uma visão limitada do membro comum acerca do que seria teologia, eu acho que é uma visão muito limitada. E querendo ou não, cara, não dá nem para comparar uma apostila da lição da escola sabatina que você estuda em 3 meses, com uma apostila que você estuda no curso de teologia, né. Então, são 4 lições por ano, 5 lições dá 20 apostilas. O bacharel em teologia que eu divulgo na página inicial do canal aqui, são 100 matérias, e 100 páginas cada matéria, entendeu. Então tem grego, tem hebraico, tem crítica textual, tem história da igreja, eclesiologia, escatologia. Muitas vezes na lição da escola sabatina, esses termos não são abordados. Esses temas não são abordados. Deixa eu só desligar o tema aqui. Muitas vezes esses temas não são abordados e não são tratados com profundidade. Então, o que que acontece? Como que eu posso, melhor definir isso? Você você achar que só porque estudou a lição da escola sabatina manja de teologia, é um erro crasso, tipo, estudar teologia é um bagulho que vai além, por exemplo, eu vou pegar aqui assim, ó, vamos pegar esse aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui é um dicionário internacional de teologia, 2.000 e lá vai 2.000 páginas, só essa aqui guarda no bolso qualquer lição da escola sabatina, e não tô falando por mal, porque eu amo a lição da escola sabatina, o que eu tô o que eu estou trabalhando aqui, que eu questionando aqui, é a questão é a questão do membro achar que nossa, meu celular tá doido? Ah, o celular desligou aqui. É do membro achar que porque ele estuda a lição da escola sabatina, ele é o top das galáxias da teologia. E e teologia vai muito além disso, teologia vai estudo pastoral, estudo das línguas originais, né, eh, vai conhecimento de obras históricas. Por exemplo, esses dias atrás, foi mencionado, por exemplo, Edward Gibbons. Eu fico imaginando, será que os membros da igreja sabem quem foi Edward Gibbons? Foi mencionado na lição, foi mencionado pelos autores também, os autores mencionando, Gibbons, e eu achei interessante essa questão, que o membro comum ele desconhece quem foi Edward Gibbons. Eu fui conhecer Gibbons, por exemplo, lendo Uriah Smith, né, Daniel e Apocalipse, um dos pioneiros da igreja. E eu percebi que ele citava o Gibbons e e ele citou Gibbons, e aí depois, posteriormente estudando um pouco mais, eu descobri que esse livro tinha sido traduzido para a língua portuguesa,
Atualmente eu tenho ele hoje em língua inglesa em 2 volumes, o original são 6 volumes, eu quero ainda ter. Então quem puder dar uma força é só fazer a doação via Pix aí. E eu acho muito engraçado. Eu acho que eu não tô muito inspirado pra live hoje não, mas bora trocar o terror. Tocar o terror. Então assim, eu vejo que a lição da escola sabatina ela abre muita nossa visão, sim. Tem temas que eu estudei, que eu aprendi dentro da lição da escola sabatina, mas, dizer que 5 anos de lição de escola sabatina equivale a um curso teológico, é a coisa mais longe da verdade. A não ser que você tenha alguém treinado o suficiente para alguém que tenha o treinamento suficiente, alguém que seja formado em teologia ou formado em história, e aprofunde os temas da lição. Porém, eu mesmo, quando eu pego uma lição que não é muito da minha área, que não mexe com a área histórica, eu perrengo, eu perrengo. Teve a lição lá do cadinho, né, do ouro sendo derretido e sendo derramado lá, cara, pense numa lição que eu tive dificuldade. Pense numa lição que eu tive dificuldade. Essa lição do grande conflito essa lição do grande conflito, por exemplo, eu já tô tendo mais facilidade, porque o cara pegou a história da reforma, pegou profecia, pegou alguns temas mais fáceis para mim, né. Por mais que eu não seja um grande, entusiasta da profecia, do estudo profético, eu sigo por uma outra área, né, eu estudo outra área, mas volta e meia eu venho pra profecia, troco uma ideia e tal, dialogo, converso com muita gente que entende de profecia, então isso me ajuda um pouco. Mas, ainda assim, tem muitas lições que eu tenho muita dificuldade. A lição do trimestre que vem vai ser, eu acho que sobre o Evangelho de Marcos. Aí eu acho que eu vou conseguir me sair bem, né. Vou me sair bem, assim como eu acho que eu estou me saindo bem nessa lição do grande conflito, porque é um tema muito comum a nós. E um detalhe muito interessante é que dentro da lição, de anos em anos, é repetida o tema. O tema vem repetido. Então, quando você vai para o campo teológico, tem muita coisa que você acaba não repetindo. Por exemplo, eu só estudo teologia pastoral se eu quiser. Eu não tenho a necessidade de estudar teologia pastoral, eu não sou pastor. Por mais que algumas vezes eu acabe aconselhando uma pessoa, ajudando aqui, ajudando ali, dando conselho, a pessoa me pergunta, né, acabo dando um estudo, alguma coisa assim, por mais que eu exerça essa função de vez em quando, né, quando me é solicitado, eu não sou obrigado, eu não tenho a pretensão, eu não tenho a necessidade de estudar sobre teologia pastoral, entende? Foi uma matéria que eu vi no curso teológico, ponto, ponto, né. Então, eu acho que é uma baita besteira isso. Retomando, lição da escola sabatina, ela é muitas vezes profunda, ajuda bastante, só que de algum modo as pessoas elas se cansam. Eu tenho amigos que nem estudam a lição, eles falam: "Ó, eu nem estudo mais a lição". Eu falo: "Mas por que que você não estuda a lição?". "Porque eu já me cansei, Adolfo, já me cansei, barba rala". A pessoa se cansa, porque às vezes ela tem uma pessoa que ela senta numa sala que a pessoa não sabe passar, um professor que não se atualiza, um professor que não se adapta, um professor que não faz a pegada que tem que ser feita. Pô, essa lição do grande conflito, se você só seguir ela, só ler ela na sala, você já está fazendo muita coisa, porque tem muitas informações, né. Eu dialogo ainda com o pessoal, assim, porque eu tenho alguns insights que essa lição está me trazendo, né. Inclusive essa lição de sábado, essa lição passada, que a gente reviu sábado, teve uma parte que falou sobre o sábado, comentou sobre o sábado, e eu pode mandar os comentários aí, gente, tem 2 pessoas assistindo a live, chega, pode mandar comentário aí, bora trocar uma ideia. Eu vi 2 portas, né, para falar sobre tradução. Então, falando sobre sábado, lei,
e eu peguei para falar sobre tradução. Acabei me prendendo demais na questão da lei moral e lei cerimonial, que eu particularmente entendo que isso já está é uma adventista hoje, teologicamente falando, os adventistas não defendem mais isso, né. Essa na verdade foi uma herança que veio do protestantismo. Os protestantes dividem a lei moral e cerimonial, e os adventistas inicialmente faziam essa divisão. Porém, com o passar do tempo, com o passar do tempo, a gente entendeu que não, o Adventista do Sétimo Dia entendeu que não existe divisão de lei moral e lei cerimonial. Por quê? Isso é um tiro no pé do adventista. Por que um tiro no pé do adventista? A gente entende que existe o santuário celestial. Se a gente fala que a lei moral, existe a divisão de lei moral e lei cerimonial, e a lei cerimonial foi abolida na cruz, que essa lei foi abolida na cruz, você gera um problema teológico tremendo, porque se a lei cerimonial foi abolida na cruz, então não há mais necessidade de Cristo estar no santuário celestial. Entendeu a problemática? Essa Esse questionamento fez com que se desenvolvesse um novo entendimento, ou pelo menos um entendimento mais correto e mais assertivo, que é simplesmente o como que eu posso colocar? A lei cerimonial, ela não é mais cumprida terrenalmente, na terra, porque Cristo, na cruz, ele morreu como cordeiro, ok. Só que essa lei cerimonial, ela é cumprida agora no escopo celeste, no céu. Você tem o sacerdote, o sumo sacerdote, o cordeiro, né, você tem todo o simbolismo da lei cerimonial, ela se cumpre, ela continua existindo em Jesus Cristo no santuário celestial. E isso no livro de Hebreus deixa muito claro, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como intercessor, né. Então, quando você para observar uma questão lógica simples, você entende você entende que é muito complicado essa questão de lei, defender, essa questão de lei moral e lei cerimonial. Mas facilita explicar Colossenses, né, isso, aquilo. É, facilita, mas você quebra outro lado. Então, a gente tem que parar e rever. O problema é que a lição ela trouxe isso, e muita gente foi na onda, né, inclusive uma irmã, quando eu falei que essa questão de lei moral e cerimonial não existe essa divisão na Bíblia, ela falou: "Mas por que que a lição trouxe?" Aí eu expliquei, eu tive que pausar a lição, praticamente explicar isso, e a irmã ficou meio cabreira, né, sorte que tinha gente que entendia o meu ponto de vista lá, o que eu estava passando, né. Inclusive essa mesma irmã, quando eu falei que o comentário usado ali do John Wesley, eu falei: "Sabe quem que é John Wesley? Fundador da igreja metodista". A mulher falou: "Ah, como que o autor da lição me coloca um comentário de um metodista, velho?" Pra você entender a complexidade. Então, às vezes são alguns cuidados que eu percebo que eu preciso tomar na hora de passar a lição, e de não me prender muito num tema, né. Porque aqui eu posso me prender num tema por meia hora, 40 minutos, 20 minutos, lição de escola sabatina já não dá. Salve Reinaldo, Agostinho. É o Agostinho? Agostinho taxista da grande família? Valeu, tamo junto aí. A ideia agora é fazer esse canal aqui bater, o quê? Uns 10.000 inscritos até o fim do ano, bater 10.000 inscritos até o fim do ano e 1 milhão de visualização, o negócio é isso. Tem chegado uma galera muito legal em contato comigo, inclusive teve um rapaz que falou: "Pô, Adolfo, isso que você comentou no seu vídeo aí sobre o estudo do grego, eu passo por isso também". Ele é lá de uma cidade lá do nordeste, e ele chegou pra mim e falou assim: "Adolfo, o que você passa é exatamente o que eu passo. A gente não é chamado para pregar, né, assim, não que eu queira, tá, não tô falando não que eu queira. Eu já sou um cara que eu já tenho minha caminhada aqui, e prefiro 1000 vezes ter minha caminhada aqui, mas eu fico triste por outras pessoas". Foi o que eu comentei com o ancião uma vez, falei: "Irmão, eh, eu entrar aqui e sair, pra mim, indiferente, mas sabe o que acontece? Eu fico triste com aquele irmão, cara, que chega na igreja, olha só, olha que interessante. Com aquele irmão que chega na igreja
e ele não é chamado para passar uma lição de escola sabatina, não é chamado para passar uma, sabe assim, pra pregar, para fazer alguma coisa. Então, esse irmão, às vezes, ele sai ferido da igreja. Eu não, eu chego lá, sento, acompanho, falo o que tem que falar na lição da escola sabatina e vou embora e tá de boa, né, tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Porém, assim, sem mentira, mas porém para um outro irmão que não tem um YouTube para falar, né, é preso ao mundo adventista, à igreja local ali, eu acho muito eu acho muito triste uma igreja negligenciar essa pessoa, sabe. Eu não, eu já tenho ferida, eu já tenho cicatriz, eu já, né, já eu sempre fui muito doido, então assim, eu entendo a resistência de algumas pessoas para comigo, eu entendo e eu faço por onde também, então, assim eu afasto os falsos, né, essa é a minha maneira de afastar os falsos, que assim só fica os verdadeiros, né. Então eu uso essa dinâmica como um escudo, só que tem pessoas que não têm isso, tem pessoas que chegam animadas para trabalhar dentro da igreja, para ajudar, contribuir com a igreja, e elas dão de cara com uma parede de gelo, tá ligado? A pessoa olha e fala: aqui é impossível". E aí o que que a pessoa faz? Junta as coisas dela e vai para outro canto, né. Acontece muito isso. Hoje, graças a Deus, eu sinto que eu tô numa igreja legal, sabe. Eh, eu sinto que eu tô numa igreja legal, mas é difícil, cara, às vezes é difícil você acertar uma igrejinha da hora, sabe. É complicado. Salve, Arthur. É, sou fera, brau, selvagem. Ah, Arthur, o cara ainda põe uma fotinha de um tigre, né, o tigre lá do Pi, né, Pi, As Aventuras de Pi. É, entende? Então, eu tô afastado aqui, não sei porquê, e eu paro e penso, cara, eu paro, observo, eu tento Richard Pecker. Richard Pecker? Quem que é Richard Pecker? Eu não tenho a mínima ideia quem que seja o Arthur Araújo. Desculpa, eu não tenho a mínima ideia. E eu fico triste, sabe. Eu falei isso para um amigo que estava sentado do meu lado, e e é e muitas vezes, por exemplo, dentro de uma lição da escola sabatina, as pessoas elas ficam sem voz. Cara, quantas vezes cheguei numa lição da escola sabatina e o professor e não dava tempo para as pessoas falarem. Hoje não, hoje eu já consigo chegar na lição, falo um pouquinho, pergunto para o pessoal, espero algum comentário, pulo para o domingo, pulo para a segunda, tanto que às vezes eu empaco na terça, e assim vai, né. Porque lição da escola sabatina não é tanto sobre o professor falar, não é sobre tanto o professor falar, mas sim sobre as pessoas falarem. Uhum. Cara, tô meio cansadão hoje, cavando buraco, e o friozão, cara, nossa, o friozinho quebra nossas pernas. Mas bora aí, cara, vocês 2 pessoas comentando aí, ó, sinto-se à vontade para comentar, tá. Acho que é o Reinaldo e o Arthur, e a ideia é meter bronca aqui nas lives aqui. É claro que eu não vou estar fazendo live sempre aqui, até o Caipira ajeitar o computador dele, mas eu tô tentando juntar uma galera pra gente vir aqui no canal, tocar o terror, fazer uns bagulho legal. Mas live sozinho aqui meu, vai ser meio difícil. E e é isso, né. Aí, ó, 4 pessoas na live, aleluia, até que enfim, ó. Entende? E o que eu tinha pra falar sobre lição de escola sabatina, psicologia. Olha aí, ó, Araújo. Passo por isso, pirata. Sou adventista de berço, mas estou na igreja nova há 2 anos e me envolvi e vejo os olhares de alguns antigos. Pá, percebi, recebi um chamado um tempo atrás de ser professor. Ah, recebi um chamado há um tempo atrás de ser. O duro é que tem uma bolinha aqui, cara, que atrapalha o comentário. Deixa eu
deixa eu abrir aqui. Abrir o chat em outra janela. Pronto, aqui. Vou abrir aqui. Ah, aqui, ó. Reinaldo Pereira de Agostinho. Há tempo atrás de ser professor, mas recusava. E por que recusava, Arthur? Ô, louco. Aí sim, ó. Reinaldo Agostinho. Mudei de uma igreja pequena para uma maior e lá estou sendo convidado para passar a lição e pregar. Sabe o que acontece, o Reinaldo? Igrejas pequenas, eu sigo essa filosofia. Por que, que uma igreja é pequena e por que, que uma igreja é grande? Qual que é a diferença de postura entre uma e outra? Eu já falei isso em vídeo, mas eu vou retomar aqui na live. A igreja pequena, ela é pequena porque ela expulsa as pessoas. E a igreja grande, ela é grande porque ela atrai as pessoas. Compreende? Ó só, prestou atenção da lógica? Ah, eu gosto muito de igreja pequena. A igreja pequena, muitas vezes, porque ela expulsa. Então você tem que saber o histórico dessa igreja. Essa igreja é uma igreja nova? Se ela for nova, é normal ela ser pequena. Mas é uma igreja com tempo de vida e ela é pequena, tem que ficar com o pé atrás. Uma igreja grande, se ela é nova ou velha, não importa, ela é grande. Ah, mas eu chego na igreja grande, é difícil de alguém me notar, eu levo mais tempo. Simples assim. Igrejas pequenas, normalmente tem pessoas que elas dominam ali e elas não dão espaço para pessoas trabalharem. Cara, é assim, é assim. Igrejas grandes, normalmente elas necessitam de gente para trabalhar. Então, sempre vai ter uma área que você vai poder atuar numa igreja grande. Que se você tentar atuar numa igreja pequena, vai dar complicação, entendeu? É complicado, né? Mas tudo bem. Mas, pô, mas fico feliz que você já foi para uma igreja maior e lá você já foi chamado para passar lição, para pregar. Pô, isso é positivo, é uma coisa muito positiva para a igreja e também para você também, né, cara? O Arthur, por ser novo na igreja e a classe ser de gente mais velha, aí eu ficava com medo, mas me convidaram de novo e aceitei. Cara, mas é gostoso passar assim, ó. Uma coisa que é da hora é você passar lição pra gente, pros idosos, mano. Os vozinhos, cara, é da hora passar lição. Por que que é da hora passar lição pro vozinho? O vozinho, ele já é uma pessoa que ela apanhou muito da vida. Como assim? Apanhou muito da vida. A pessoa que ela tem idade, ela não tem pique pra ficar arrumando confusão com você. E a pessoa que ela é mais de idade, ela tem conhecimento pra passar. Então, se você pedir a opinião de alguém mais velho dentro da igreja na lição da escola sabatina, ele vai sempre ter alguma coisa para falar e você sempre vai conseguir ligar, né? E você sempre vai conseguir ligar. Deixa eu ver aqui. Tá fixado. Não, é isso aí. Entende? Então, o que que acontece? E eles são mais humildes. Normalmente, os velhinhos, eles são mais humildes e eles gostam de ouvir coisa nova. Porque eles já estão há tanto tempo na igreja ouvindo lenga-lenga, que quando chega alguém e mete bronca, você chega e mete bronca, cita livro, cita isso, cita contexto histórico, abre texto bíblico, ensina algo novo, eles gostam, eles gostam. Só que quando você pega pessoas que têm meia idade, 30, 35, 40 anos, até uns 45, essa galera ela tá no auge da força dela e você sabe que a gente é arrogante. Nessa fase da nossa vida, a gente é arrogante pra caramba. Se vocês não sabem disso, saiba que uma pessoa dos 30 aos 45 anos de idade são pessoas mais arrogantes. Por que elas são mais arrogantes? Porque elas têm um pouco de experiência, elas estão no auge da força delas e elas são mais ativas. Então ela tem mais energia para te arrumar confusão. O novo, a pessoa nova, ela tem energia, às vezes ela tem disposição, mas ela não tem disciplina e experiência. Coisa que isso vem com o tempo, né? A experiência dá disciplina e a disciplina leva experiência. Entendeu? Então, a pessoa dos 30 aos 45 anos de idade, ela tá nesse meio termo, ela tá no auge dela. Então ela quer ganhar o espaço dela. Já a pessoa de mais idade, eu digo os vozinhos da terceira idade, não. Eles já passaram por essa fase. Eles falaram: "Mano, agora é a vez de outro.
falar isso e aquilo. E eles, pô, mano, eles curtem, cara, eles curtem. Então, é muito mais fácil você lidar com gente mais velha. Isso! Autossuficiência, bem colocado o Araújo, bem colocado. É autossuficiente. Então a pessoa dos 30 aos 45 anos, eles são autossuficientes. É só olhar pra mim, velho, olha o jeito que eu falo. Falo como se eu fosse o dono do mundo, como se eu soubesse tudo, e não, eu não sei tudo. Muitas vezes eu apanho, cara, às vezes eu preciso de ajuda, né. Mas a gente fala desse jeito por causa do quê? Da idade. É claro que com o passar do tempo, da experiência, eu vou falar mais manso, é natural, a energia vai diminuir. Hoje eu sinto que eu tô no auge da minha força, mas eu não tenho mais aquele pique quando eu tinha 20. Quando eu tinha 20 eu queria usar muita força, hoje não, hoje eu penso 2 vezes como eu vou fazer, como que eu vou usar a força, né. E aí eu volto à idade das pessoas mais velhas. Então assim, Araújo, quando você chega numa sala mais velha, se você for inexperiente, velho, é ali que eles vão te dar a chance pra você crescer. É ali que eles vão te dar a chance. É ali que eles vão te dar a chance. Então, por isso que eu gosto da sala dos mais velhos. Assim, eu sempre gosto da sala do fundão e a sala dos mais velhos. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho muita dificuldade de lidar com gente da minha idade, né, gente, assim, com a minha faixa etária, 35, 25 a 35, porque esse pessoal acha que, né, não que eu também não seja um pouco arrogante, eu sei também disso, eu sei, mas, a gente tem que olhar para as falhas internas e tentar melhorar. Como eu sempre falo, eu sou um cara muito chato, muito chato. E eu com o tempo eu tô aprendendo a controlar um pouco isso, né, tentando diminuir minha chatice. Mas vamos lá. Então, aqui ó, por ser novo na igreja e a classe de gente mais velha, aí ficava com medo, mas me convidaram e aceitou. E é isso aí, mano, mete bronca. Quer ver uma coisa legal pra você fazer na sua sala, Araújo? Chama alguém, o professor oficial da sala, e vocês passam a lição juntos. Mano, essa dinâmica é da hora, velho. Essa dinâmica é da hora. Você 2 professores de pé, conversando, um trocando ideia, um puxando um insight, outro cara, é da hora, é da hora, é da hora. Olha, eu digo e afirmo aqui que teve um cara que me ajudou muito, um dos senhorzinhos, cara. O nome dele era Fiais, velho Fiais, lá na cidade de Maringá, Paraná, na igreja do Ebenezer. Quando eu casei e comecei a frequentar a nave da igreja, ele olhava assim, perguntava assim pra sala: "Quem quer passar a lição semana que vem?". Ele olhava pra mim às vezes e falava: "Aí Adolfo, quer passar a lição semana que vem?". Às vezes chegava na lição, ele preparado, ele olhava e falava assim: "Olha, alguém gostaria de passar a lição hoje?". Sem nada programado. Era alguém que dava espaço para outras pessoas. E olha, eu digo, eu cresci muito com o velho Fiais. Eu cresci muito com o velho Fiais. Também numa outra sala do lado, já acontecia também, por exemplo, eu já estava um pouco mais experiente, eu chegava e falava assim, eu chegava para o professor: "Ô professor, deixa eu dar a introdução do sabadão, depois você passa?". Ele falou: "Pode passar". Aí eu levantava, começava a falar, dava a introdução, falou: "Ó, já terminei, eu vou me sentar". "Não, não, fica de pé aí, vamos trocar uma ideia". E pá, e o jogo, sabe, essa experiência ela é muito legal, né, essa dinâmica, às vezes você, né, a lição você tem que acompanhar o cara tem que contar com você, sabe, assim, é igual jogar bola, quem joga bola aí você tem que confiar no seu meio de campo, você sabe: "Ah, opa, tô aqui, não vou fazer o gol, vou tocar pro cara lá fazer o gol, ele vai fazer o gol, eu tenho certeza", e de você tocar a bola pro cara e saber que ele vai fazer o gol, né. Então eu acho que essa dinâmica, assim, ela é difícil de acontecer na lição da escola sabatina, mas ela é legal, cara, ela é legal. Eu vou ver se eu tento aplicar isso nas próximas lições. E vamos ver aqui, próximo comentário, o Araújo de novo. "Seus vídeos, conselhos me ajudam demais a querer melhorar e passar a lição e criar vergonha na cara para estudar e ter conhecimento". Mas Araújo, você tem quantos anos, filho? Espera aí, deixa eu ver aqui, você falou que é novo nascido na igreja, adventista de berço. Ah tá, você é adventista de berço. O complicado é que, assim, como que eu posso dizer, no seu contexto, normalmente quem é nascido na igreja e 23 anos: "Ah não, filho, porra, cara, não, agora
Esse é o momento de você fazer as cagadas, cara. Pronto. Sabendo que você tem 23 anos de idade, esse é o momento de você fazer as cagadas. Como assim fazer as cagadas? É de tentar, cara. É de tentar. Então aproveita, vai, mete bronca, erra, gagueja. Esse é o momento certo para sua vida, filho. Não, cara, e o melhor lugar é a lição da escola sabatina. É de você chegar, meter a cara e pá, dar ruim e continuar. Por quê? Essa fase que você tá dos 23 anos de idade é aquilo, você tem disposição, mas não tem experiência. E todo mundo vai, se você acertar, amém. Se errar, mano, não, ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Essa é a nossa esperança, entendeu? Então, assim, não fique com vergonha de errar. Mete bronca. Essa é a fase da cagada. Tem coisa que, por exemplo, eu erro hoje. Se eu errar passando uma lição da escola sabatina, eu não me perdoo. Porque falar, pô, mano, já tanto tempo de caminhada, tanto tempo de formação, tanto tempo de estudo, cometer esse erro? Não, velho. Não, né? E por aí vai. Então, 23 anos? Não, cara, pô, vai tentando isso que eu tô falando pra você. O Agostinho, né? Uma técnica boa é gravar vídeo de cada dia de estudo para memorizar melhor na hora de passar e lembrar o que você gravou. Cara, é uma boa, é uma boa. Uma dica que eu dou é dar uma olhada geral na lição. Você pega a lição, quando ela chega a lição nova, você lê do primeiro dia ao último, tá ligado? Por quê? Você vai preparando conhecimento, você prepara uma linha de raciocínio da primeira lição até a última, e aí você vai revendo do dia após dia. Essa de gravar, ela é boa, porque você observa a sua falha de argumentação. Você melhora o ponto forte, corrige a falha de argumentação, e aí é legal, cara. É uma boa o Agostinho. Gostei. Essa dica aí eu já gravei um vídeo falando sobre gravar, né? Por exemplo, essas duas lições que eu. Essa lição de sábado passado eu decidi não gravar, porque como era sobre sábado, isso, aquilo. Mas eu gravei a lição anterior e gravei as duas lições anteriores. A primeira que eu gravei, eu observei e falei, velho, eu tô falando igual uma matraca, mano. Eu tô prometendo muito e entregando pouco. Na segunda, eu já consegui deixar o pessoal falar um pouco mais. E essa desse sábado, eu já deixei o pessoal falar mais. Eu senti mais confortável. Eu tenho que pegar só o tempo da lição, né? Das 9h30, das 9h25 até as 10h10, né? Então, eu tô nessa pegada, né? Acompanha vídeo dos pastores. Eu já não consigo, cara. Eu já não consigo. Por quê? É importante, ó. Eu gosto bastante daquela lição que passa toda sexta-feira, lições da Bíblia. Esse aí eu consigo. Esse eu acompanho de perto. Esse eu acompanho de perto. Mas como eu tenho uma lógica de raciocínio diferente, eu procuro não é por arrogância não, mas eu acabo não acompanhando o vídeo do pessoal, porque normalmente é vídeo mais do mesmo. Eles abordam a lição do mesmo ponto de vista. Todos são iguais, todos pensam praticamente da mesma forma. Eu já sigo por caminhos mais doidos. Eu até pensei em gravar a lição, passar a lição todo dia, mas eu não consigo, cara. Eu já tentei, eu estudo a lição de uma vez. Eu sento. Se eu sentar agora para estudar a lição, é de uma vez, da semana inteira. E quando eu chego para passar a lição, eu reviso ela de uma vez. Por quê? Tem insights que são só na hora. E eu sou muito assim. Eu faço o quê? Eu acompanho a galera. Se o cara me perguntar, estamos falando de sábado, e o cara me perguntar sobre domingo, eu vou responder sobre domingo. Ou estamos falando sobre profecia e o cara me perguntar sobre alimentação, eu vou falar sobre alimentação, vou explicar para ele, vou dar um comentário. Eu sou muito disso, eu vou de responder perguntas, né? E aí vai variar da sala. E se acostumar com a sala também. Porque quando você tem uma sala que confia em você, que te acompanha, já era. Já era, mano. É pau. É pau. Dá certinho. Por exemplo, já passei lição a primeira vez, 2, 3, 4, 5 vezes na sala. A sala já me conhece. Então, eu posso fazer uma brincadeira, eu posso usar uma linha de raciocínio que eles vão sacar. Eles vão sacar.
Se eu tentar passar a lição hoje numa outra sala, eu vou ter que gaguejar, me arriscar, até me acostumar com o pessoal. É quando as peças se encaixam, tá ligado? Então é isso. Mas vamos lá, ó. O Arthur Araújo comentou o seguinte: no sábado, estudo sábado, domingo, estudo sábado, domingo, segunda, estudo sábado, domingo, estudo. Eu não entendi, cara. Estudo sábado no domingo. E eu estudo sábado e domingo na segunda. Estudo sábado, domingo, segunda e assim vai. Ah, tá. Você vai fazendo uma revisão. Você vai estudando e fazendo a revisão ao mesmo tempo. Anota a lição, grifa. O Reinaldo Agostinho faz. Ah, pô, legal, cara. Muitas vezes eu nem estudo a lição durante a semana. Chego sábado de manhã, bato o olho e faço o insight. Principalmente quando a lição é histórica, porque aí eu faço uma já faço uma linha, porque eu tenho uma linha de raciocínio. Às vezes eu chego na lição com aquela linha, eu mudo assim. Então eu já nem me prendo mais em ficar nisso, naquilo, porque não dá, cara. Eu já tentei, mas não vai, não vai. E muito tempo passando a lição, a gente aprende isso, né? Só que às vezes dá ruim. Por exemplo, esse sábado eu segui por uma abordagem. eh, como que foi a abordagem que eu fiz? Eu comecei a lição, tá até gravado. Não, não foi gravado. Não, eu simplesmente fui lendo, dando um ponto, esperando o pessoal dar retorno, né? A lição retrasada. Eu comecei a colocar a construção, a relação que a religião tem com a política. E não no sentido de discussões modernas, eu digo na fundação da cidade. Todas as cidades antigas, elas são formadas por uma igreja, por uma religião. Babilônicos, os persas, igreja romana, os romanos, os gregos. Toda cidade brasileira, qual que é a principal? Qual que é a primeira coisa que toda cidade tem? Uma igreja católica matriz. Então, para ser uma cidade, o que uma cidade tem que ter? Uma igreja católica matriz. Se não tiver, ela não é cidade. Né? Então, eu segui por esse caminho, fui seguindo, só que eu cheguei num ponto que eu falei, cara, não dá para seguir. Aí eu tenho que deixar o pessoal comentar, e aí eu vou na onda deles. E o bom é que na minha sala tem uma galera assim que tá pegando firme. Tem uma galera que tá pegando firme, então é da hora. E, gente, não se esquece de comentar aí, gente. Pô, tem 4 pessoas aí. Mete bronca aí. Diga aí seus métodos de estudo, suas abordagens, faz uma pergunta, sinta-se à vontade, né? A ideia é vocês participarem. O da hora da live é isso. Vocês podem perguntar ao vivo e eu respondo se possível. Fechou? Vou tomar uma água, hein? Vocês estão falando demais, gente. Caraca, olha quanta coisa escrita. Ai, ai. Então eu sigo. Eu faço sucesso, são minhas técnicas. Veja que é mais simples do que se imagina, né? É mais simples do que se imagina. Ah, mas essas lições que é de livro bíblico, Efésios, Daniel, Lucas, Marcos, Mateus, Apocalipse, Tiago, Paulo, essas lições nessa pegada, elas são melhores mesmo, fato. Agora, quando a lição é temática, aí você pode ter certeza que vai ter dificuldade. Uma lição que foi temática, mas muito boa, foi sobre a imortalidade da alma. A lição sobre que tratou muito sobre a formação do homem, né? Ela foi uma lição muito boa, porque ela foi muito. O autor conseguiu deixar muito claro e muito profundo. Mas normalmente lições temáticas, cara, dízimo, porra, cara, lição sobre oferta, de mordomia.
Cara, que lição complicada. Você via eu mesmo, foi uma lição que eu bati muito de frente com o pessoal, e eu não gosto de bater de frente, que o pessoal falava: "Ah, é porque você tem que guardar dinheiro, você tem que ter administração". Eu cheguei: "Gente, que mundo que vocês vivem? Falar, ter administração do dinheiro é fácil, só que fala isso para uma mãe que tem 2 ou 3 filhos, que ganha salário mínimo, e mãe solteira, que o salário mínimo dela é 1.400, R$ 1.500, e só o aluguel que ela paga já é 800, que metade dali da quase entre 40 a 60% do salário dela vai só para o aluguel. Explica que ela tem que guardar dinheiro aí. Dá para guardar dinheiro com 2, 3 filhos? Então, eu bati muito de frente nisso aí, porque muitas vezes a gente fala que a pessoa é gastona, mas não é, cara, é o dinheiro que é curto. Não é que o dinheiro que é curto, as coisas são caras, a alimentação é cara. E eu tive que falar isso para um pessoal, né, e o pessoal às vezes não entende, né, é complicado, mas, né. Então assim, a gente pega a lição lá do Cadinho que fala sobre experiência, mano, foi o mesmo comentário da primeira lição até a última, a lição do Cadinho. Agora quando ela é uma lição que pega um livro, o cara ele faz o quê? Como que vai estar o livro de Marcos? Com certeza. O cara pegou o livro de Marcos, separou numa explicação histórica, foi separando por temas, né, até chegar à conclusão. E pau, e pau, entende? Então tem muito, muito disso aí. Tem muito dessa estruturação. Já era, já era, entende? Então, eu acredito que é muito mais fácil você fazer uma lição em cima de um livro do que de um livro bíblico, do que em cima de um tema. Porque, às vezes o tema, se você não for muito claro ou for um tema complicado, fica vai e volta, vai e volta, vai e volta, e é complicado, né. Mas já batemos 40 minutos de live, eu acho que o que eu podia ter falado já falei. Agradeço a todos que participaram da live aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar. O projeto é a gente bater 10.000 até 31 de dezembro, hein. Vamos bater 10.000 inscritos até dia 31 de dezembro. Então um abraço e fui.